Fala nativos, fala concurseiro. Eu sou o professor Mauro Silva, o seu professor de língua portuguesa aqui do canal. Vamos embora para mais um assunto do nosso conteúdo programático de língua portuguesa. E o assunto de hoje, classes gramaticais ou classe de palavras, assim como você queira chamar. A única coisa que não pode é na hora da prova errar. Simbora para mais um assunto? E o objetivo da nossa aula é fazer você entender e saber a harmonia que há, não apenas ao escrever, mas também ao falar. É preciso que você entenda e saiba o mecanismo da coerência e o mecanismo da coesão. E quando você estiver dominando todas essas classes gramaticais, você vai saber a diferença entre uma frase e uma oração. E aí eu já começo com um discurso socrático, pois o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. E eu já começo perguntando, você entende realmente de classe gramatical? Você sabe quantas são? Você sabe para que servem? Qual o conceito de cada uma delas? Quais são as classes gramaticais invariáveis? E quais são as variáveis? E agora a pergunta que não quer calar, a hierarquia entre elas? Depois de todas estas indagações, eu quero simplesmente te catapultar para a seguinte questão da CESP-CEBRASP 2021, questão adaptada, que diz o seguinte. Na questão, as suas duas armas novas foi para o recall. A concordância nominal está empregada em conformidade com a norma gramatical da língua portuguesa. Esta questão está certa ou essa questão está errada? E o gabarito da questão diz que ela está correta, pessoal. Gabarito certo. A questão está certa. Se você errou esta questão, talvez você não tenha consolidado de forma cabal a diferença entre concordância nominal e concordância verbal. Ao final desta aula, você terá todos estes institutos bem consolidados que farão com que você gabarite toda a questão em relação à classe gramatical. Vamos ver por que a questão está correta? Olha só. Olha só o que diz a questão. As suas duas armas novas foi para o recall. O erro aqui, pessoal, está simplesmente na concordância verbal. Quando a banca ela pergunta concordância nominal e coloca um erro de concordância verbal, é justamente para que ela possa entender e ver, logicamente, de forma bem flagrante, né, através do gabarito do candidato, se ele realmente domina a concordância nominal da concordância verbal. Lá no início da aula eu falei sobre a harmonia, eu falei assim, a harmonia que há entre as classes gramaticais. Então, quando o assunto for concordância nominal, então essa harmonia tem que existir entre 5 classes gramaticais, que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Numa aula específica. Olha só, então a banca ela foi bem, né? A gente pode falar que a banca ela usou um pouco de pegadinha ali para ver se o candidato realmente estava atento. O que acontece? Esse tipo de questão não se deve errar, pessoal. É por isso que você tem que entender e tem que dominar as classes gramaticais, porque é justamente esse domínio que vai te sinalizar para a questão certa ou para a questão errada. Se você entende o que está pedindo a questão, certamente você vai acertar. Tá bom, então? Então a banca ela pediu concordância nominal e colocou erro de concordância verbal. E o correto seria, as suas duas armas novas foram para o recall. Ok, então? Contextualizando as classes gramaticais, agora podemos responder 3 das 6 indagações que foram feitas lá no início da aula. Olha só. Quando pergunta quantas são as classes gramaticais, o bizu para a gente é o seguinte, você vai pegar o termo classes gramaticais e aí você vai pegar uma letra, né, que não pode ser repetida, tá bom? Você vai selecionando, vai fazendo ali uma seleção das letras, né? Na medida em que elas forem sendo repetidas, você já descarta, tá bom? Então para a gente só interessa o quê? Letra exclusiva. Olha só. Classes gramaticais. Então eu tenho aqui, C, vai para o nosso carrinho, L vai para o nosso carrinho, que L e C são letras diferentes. Depois nós temos letra A, também não temos ainda no nosso carrinho. Letra S, também não temos no nosso carrinho. O S aqui já repete, a gente exclui. Letra E, não temos no nosso carrinho, então a gente pega. Letra S já temos.
Pra gente não serve. Então aqui, ó, letra G para o nosso carrinho. Letra R também para o nosso carrinho. Letra A já temos, não serve. Letra M para o nosso carrinho. Letra A já temos, também não serve. Letra T para o nosso carrinho. Letra I também para o nosso carrinho. Letra C já temos, não serve. Letra A também já temos, não serve. Letra I já temos, também não serve. E letra S, por fim, também já temos, não serve. Então, se a gente contar aqui o que temos de letra exclusiva, a gente vê que temos 10. Então, 10 são as classes gramaticais. Portanto, já podemos responder a primeira questão. Quantas são as classes gramaticais? São 10. E para que elas servem? Pessoal, as classes gramaticais, elas servem para quê? Para dar base à língua portuguesa. Elas servem de estrutura. Então, a gente sabe quão importante é a estrutura para a construção de um prédio. Então, o conhecimento está sendo construído, eu preciso ter uma base bem sólida, tá bom? Então esta é a importância das classes gramaticais, tá bom? Nesse primeiro momento para a gente, tá bom? Então, vamos para a nossa terceira indagação, que diz o seguinte: qual o conceito de cada uma delas ou quais os conceitos? Pessoal, olha só na nossa oração que diz: os meus 2 funcionários são bastante inteligentes, mas eles não gostam de trabalhar. Você é do tipo que só em bater o olho no enunciado você já consegue identificar cada uma das classes gramaticais? Você consegue entender a harmonia que existe entre elas? Vamos agora trazer de forma, né, como a gente já mostrou aqui para vocês, contextualizada, ok? Você vai entender de forma contextualizada e não apenas a gente trazendo o conceito de cada uma das classes gramaticais. Lógico que o conceito ele é importante, mas nem só de conceito vive o homem. É preciso ir para a prática e é preciso ter bons resultados. Então a gente trouxe de forma contextualizada para que você possa entender melhor este conceito e esta definição, tá bom? Tanto das classes gramaticais e tanto dos processos derivados dela, tá bom? Então, pessoal, e contextualizando as classes gramaticais, na oração os meus 2 funcionários são bastante inteligentes, mas eles não gostam de trabalhar, a gente tem esse que está virgulado, né? Característica geralmente vem com a pontuação, e este é uma interjeição. E o que são as interjeições? O que é a interjeição? É a classe invariável de palavra que exprime reação espontânea em determinadas situações, tais como admiração, alívio, animação, apelo, aplauso, desejo, dor, dúvida e etc. Esse os, pessoal, é o nosso artigo. E o artigo é a classe variável de palavra que determina o substantivo. É o artigo que tem o poder de substantivar qualquer classe gramatical. Os meus, classe de palavra, pronome, palavra variável que acompanha ou substitui o substantivo. E aí o pronome ele vai se desmembrar e temos outros pronomes dentro do termo genérico pronome. Ok? Então, pronome é a classe de palavra variável que acompanha ou substitui o substantivo. Os meus 2. 2 é a classe gramatical conhecida como numeral, palavra variável que quantifica o substantivo. Ou seja, o numeral é a classe de palavra variável que indica um número exato ou a posição que tal coisa ocupa numa série, ok, pessoal? Fica este conceito para vocês. Numeral, classe variável que quantifica o substantivo. Os meus 2 funcionários. Funcionário, a palavra funcionário é o substantivo. E o que é o substantivo? O substantivo é a classe variável de palavra que nomeia tudo que existe e tudo que imaginamos existir.
O substantivo, numa aula específica, a gente vai destrinchar o substantivo, mas como a gente está vendo aqui, ó, substantivo, classe de palavra variável, que nomeia tudo que existe. E pode ser um substantivo próprio, comum, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato, biforme, uniforme, epseno, sobrecomum e comum de dois gêneros. Na aula específica de substantivo, a gente vai destrinchar cada um deles, tá bom? Os meus dois funcionários são. Esse são é o nosso verbo, pessoal. E o que é o verbo? Verbo é a palavra variável que indica ação, estado, mudança de estado, permanência de estado, continuidade ou fenômeno da natureza, tá bom? Então, os meus dois funcionários são bastante. Esse bastante é advérbio, pessoal. É a classe gramatical invariável que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo e do próprio advérbio. Classe gramatical invariável, ou seja, não se pode flexionar. E o advérbio, ele pode dar ideia de muitas coisas. Por exemplo, um advérbio de tempo, de modo, de lugar, dúvida, certeza. Quando denotar um desses sentidos aí, a gente sabe que está diante de um advérbio. E muita gente às vezes pergunta, eu não posso colocar bastantes aqui, por quê, professor? Porque é advérbio. Esta é a resposta, porque é um advérbio. Se você tiver na dúvida se é com S ou sem S, faz o seguinte, pega este advérbio aqui, bastante, e você vai substituí-lo pela palavra muito. Vê se você pode dizer muitas ou muitos. Olha só, os meus dois funcionários são muitos inteligentes. Não tem sentido, né, pessoal, falar muitos inteligentes. Eles são muito inteligentes. Logo, se eu substituir a palavra bastante por muito e eu não puder flexioná-la, ou seja, acrescentar um S ficando no plural, isso só prova pra gente que isto aqui é o nosso advérbio, tá bom? Então, pessoal, os meus dois funcionários são bastante inteligentes. Pessoal, inteligentes é a classe gramatical que a gente chama de adjetivo. E para que serve o adjetivo? O adjetivo é a palavra variável que caracteriza. Não fale que o substantivo qualifica, porque ele pode qualificar ou ele também pode desqualificar. Olha só, se eu falar assim, fulano é inteligente. O adjetivo inteligente ele está qualificando. Mas se eu falo, fulano é burro. Burro é um adjetivo e eu estou desqualificando alguém. Então, eu não posso engessar o seguinte conceito de que adjetivo é a palavra que qualifica o substantivo, e sim caracteriza. Pois o adjetivo é a classe de palavra variável, pode flexionar-se em relação ao gênero, que seria biforme e uniforme, ao número, que seria singular, plural, e ao grau, que é comparativo e superlativo, dando-lhe características ou apresentando algo que o particularize. Tá bom, então? Os meus dois funcionários são bastante inteligentes, mas esse mais, pessoal, esse mais é a classe gramatical conhecida como conjunção. É a classe de palavra que é também invariável e que conecta orações. Conecta orações, tá bom, pessoal? A conjunção nada mais é, né, do que a classe de palavra, né, que estabelece a relação de sentido, né, entre os termos da oração e pode ser classificada como coordenada e subordinada, isso é um estudo mais avançado, né? E as conjunções são classificadas de acordo com a relação que estabelecem entre os elementos que as conectam, tá bom? Então, pessoal, que fique internalizado dessa forma, neste primeiro momento para vocês, de que as conjunções, né, são palavras invariáveis que conecta orações diferentes, tá bom? Que conecta orações. Lembra dessa palavra? Orações. Os meus dois funcionários são bastante inteligentes, mas eles não gostam de. Eles não gostam de. Esse de, pessoal, é a nossa classe de palavra conhecida como preposição. É uma classe de palavra invariável que serve para quê? Para conectar termos da oração.
termos da mesma oração ou termos da oração. Você percebe que nas conjunções ela vai fazer o quê? Ela vai ligar orações, conectar orações. Já a nossa preposição, ela conecta termos, termos da oração. Não se esqueça, a preposição é um conectivo que liga dois termos da oração, subordinando um ao outro. A preposição é a palavra invariável que liga dois termos da oração, tá bom, pessoal? Mais à frente, no estudo mais aprofundado, a gente vai ver, né, que as preposições, elas se classificam como essenciais e acidentais, né? Mas de uma forma bem genérica, que a gente está vendo aqui, apenas fazendo este panorama nas classes gramaticais. Então, não se esqueça, preposição, palavra invariável que conecta termos da oração. E foi desta forma, pessoal, que nós contextualizamos as classes gramaticais. Os meus dois funcionários são bastante inteligentes, mas eles não gostam de trabalhar. A gente observa aqui, ó, esse a é uma interjeição, os, artigo, meus, pronome, 2, numeral, funcionários, substantivo, são, verbo, bastante, advérbio, inteligentes, adjetivo, mas, conjunção e de preposição. Tá ok? Então, pessoal, desta forma que nós contextualizamos as 10 classes gramaticais. Como eu falei, a gente viu de uma forma genérica, fazendo este passeio, né, bem panorâmico em relação às classes gramaticais como um todo, né? Numa aula específica, a gente vai destrinchar cada uma dessas classes gramaticais. Contextualizando as classes gramaticais, agora podemos responder 3 das 6 indagações que foram feitas lá no início da aula. Olha só. Quando pergunta quantas são as classes gramaticais, o bizu para a gente é o seguinte: você vai pegar o termo classes gramaticais e aí você vai pegar uma letra, né, que não pode ser repetida, tá bom? Você vai selecionando, vai fazendo ali uma seleção das letras, né? Na medida em que elas forem sendo repetidas, você já descarta, tá bom? Então, para a gente só interessa o quê? Letra exclusiva. Olha só. Classes gramaticais. Então, eu tenho aqui, ó, C, opa, vai para o nosso carrinho. L vai para o nosso carrinho, que L e C são letras diferentes. Depois nós temos letra A, também não temos ainda no nosso carrinho. Letra S, também não temos no nosso carrinho. Opa, o S aqui já repete, a gente exclui. Letra E não temos no nosso carrinho, então a gente pega. Letra S já temos, pra gente não serve. Então aqui, ó, letra G para o nosso carrinho. Letra R também para o nosso carrinho. Letra A já temos, não serve. Letra M para o nosso carrinho. Letra A já temos, também não serve. Letra T para o nosso carrinho. Letra I também para o nosso carrinho. Letra C já temos, não serve. Letra A também já temos, não serve. Letra I já temos, também não serve. E letra S, por fim, também já temos, não serve. Então, se a gente contar aqui o que temos de letra exclusiva, a gente vê que temos 10. Então, 10 são as classes gramaticais. Portanto, já podemos responder a primeira questão. Quantas são as classes gramaticais? São 10. E para que elas servem agora, pessoal? Pessoal, elas servem justamente para quê? Para dar base à língua portuguesa. Então já vimos que 10 são as classes gramaticais, que elas servem de base de estrutura para a língua portuguesa. Já vimos o conceito de cada uma delas, já vimos quais são as invariáveis e automaticamente as variáveis, pessoal. A dica é, para saber se é variável ou invariável determinada classe gramatical, pegue a oração no singular e transforme-a para o plural feminino. A classe que você conseguir mudar é porque é uma classe variável. Se não conseguiu, automaticamente invariável, tá bom? Olha só, o meu funcionário. Eu não posso falar, o meu funcionário,
Por isso que lá no plural fica as minhas duas. Porque se só tem o funcionário, já dá ideia que seja um, não é verdade? Agora sim, pessoal, já podemos dizer que 10 são as classes gramaticais que elas servem de base, de estrutura para a língua portuguesa. Já vimos o conceito de cada uma delas e quais são invariáveis. O processo mnemônico aqui para você jamais esquecer quais são as classes gramaticais invariáveis é o CIPA. E o que é o CIPA? A gente sabe que o CIPA, nas empresas que possuem mais de 200 funcionários, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então lembre do CIPA. CIPA é a nossa classe gramatical invariável, ou seja, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Não se esqueça, tá bom? E quando o assunto for a hierarquia entre as classes gramaticais, precisamos entender o seguinte. Vamos lá para a nossa questão no início da aula. Olha só, a banca pediu o quê? Pediu conhecimento em concordância nominal. Quando o assunto for concordância nominal, a gente precisa entender que as suas duas armas novas, ponto, para aí. Pra gente o que interessa são 5 classes gramaticais quando o assunto for concordância nominal. Agora, a gente precisa identificar qual é o nosso substantivo. A gente já viu aqui, ó, as, artigo, suas, pronome, duas, numeral, armas, substantivo, novas, adjetivo. A gente precisa identificar o substantivo. Identificou o substantivo armas? A gente vê que esse termo ele é regente e que os demais são periféricos. Então, os demais termos que são periféricos, eles precisam mudar, eles precisam se flexionar para que possa concordar com o substantivo. Por exemplo, imaginem no âmbito de um batalhão. Não, vamos pensar um pouquinho menos. Então vamos imaginar no nível de companhia, na qual tem soldados, cabos, sargentos e tenentes. E tem quem? O capitão, que a gente sabe que na hierarquia o capitão ele é o hierarquicamente maior em relação a essas classes que eu falei para você, as outras classes, ok? Quase Deus, não é verdade? Então, olha só, o capitão, na verdade, aqui é um substantivo, né, que está substituindo armas. Então, percebe que o capitão ele chega e fala assim, olha, amanhã, 7 horas da manhã, haverá formatura, ok? 7 horas da manhã, todo mundo desce para participar da formatura. E lá chegando, percebe-se que o capitão ele está com o uniforme de educação física. O capitão, ou seja, já está pronto, é o nosso substantivo. É o termo regente. Então o capitão já está com uniforme de educação física. O que é que todo mundo vai ter que fazer? Volta para o alojamento, todo mundo no maior sanhaço, vai trocar o uniforme e vai descer como? Com o uniforme de educação física. Para quê? Para que possa concordar com o capitão. Para que possa se adequar ao capitão. E não o capitão que vai ter que se adequar aos demais. Você entendeu? É desta forma que funciona a hierarquia entre as classes gramaticais. Olha só, se por exemplo, tínhamos arma, não é verdade? Só que agora, ao invés de arma, se nós falarmos celulares, olha o que é que vai acontecer. Então, pessoal, fazendo analogia, a gente atribuiu o artigo as a soldados, suas, que é o pronome, aos cabos, duas, que é o numeral, a sargentos, novas, que é o adjetivo, aos tenentes. E ao capitão, a gente atribuiu o valor de substantivo na concordância nominal. Logo, chegando na formatura, percebe-se que o capitão estava com uniforme de educação física. Estava todo mundo de B4, por exemplo, e o capitão estava de educação física. Todo mundo subiu, colocou o uniforme para que pudesse o quê? Se adequar, combinar, se flexionar, mudar para que pudesse concordar com o nosso substantivo, ou seja, padronizar com o capitão. Então percebe-se que era as suas duas armas novas. E agora, se o capitão não é mais armas, o capitão agora, o nosso comandante, é celulares. E então, pessoal, agora nessa nossa oração, por exemplo, as suas duas armas novas. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa identificar quais são as classes gramaticais. Na concordância nominal, o que vai interessar para a gente é o seguinte, são 5 classes gramaticais que compõem o instituto da concordância nominal. Então, observe aqui as palavras que estão iluminadas. Olha só, as suas duas armas novas. Então a gente vai atribuir o nome de cada uma, ou seja, de cada classe gramatical. E a gente tem aqui as, artigo, suas, pronome, duas, numeral,
armas, substantivo, novas, artigo, ok? Agora a gente precisa fazer o seguinte, identificou o nosso substantivo, que é o termo regente, é o termo que manda, a gente vai ver que os demais termos, eles são termos periféricos. Então, se eu tenho o meu substantivo armas, e eu mudo o meu substantivo, agora o meu substantivo é celulares, por exemplo, eu não posso mais ter as celulares, eu tenho os celulares. Então, quando se identifica o substantivo, a gente precisa entender que esses 4 termos periféricos, eles precisam se alterar, se modificar, eles precisam se flexionar para combinar, para concordar com o termo que é o regente. E então, pessoal, agora nessa nossa oração, por exemplo, as suas 2 armas novas. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa identificar quais são as classes gramaticais. Na concordância nominal, o que vai interessar para a gente é o seguinte, são 5 classes gramaticais que compõem o instituto da concordância nominal. Então, observe aqui as palavras que estão iluminadas. Olha só, as suas 2 armas novas. Então a gente vai atribuir o nome de cada uma, ou seja, de cada classe gramatical. E a gente tem aqui as, artigo, suas, pronome, 2, numeral, armas, substantivo, novas, artigo, ok? Agora a gente precisa fazer o seguinte, identificou o nosso substantivo, que é o termo regente, é o termo que manda, a gente vai ver que os demais termos, eles são termos periféricos. Então, se eu tenho o meu substantivo armas, e eu mudo o meu substantivo, agora o meu substantivo é celulares, por exemplo, eu não posso mais ter as celulares, eu tenho os celulares. Então, quando se identifica o substantivo, a gente precisa entender que esses 4 termos periféricos, eles precisam se alterar, se modificar, eles precisam se flexionar para combinar, para concordar com o termo que é o regente. Logo, se eu tenho arma, que é um substantivo feminino, eu mudei o meu substantivo agora para um substantivo masculino, os demais termos periféricos, eles precisam se adequar, eles precisam se flexionar para que possa concordar com o meu termo regente, que é o substantivo. Então, os seus 2 celulares novos. Eu não posso dizer as suas 2 celulares novas. Aí há uma inadequação, há um erro de concordância nominal. Então eu quero que vocês internalizem da seguinte forma. Quando o assunto for concordância nominal, a gente precisa saber que 5 classes gramaticais que integram este instituto. Eu tenho o meu substantivo, que é o meu termo regente, e eu tenho os meus termos regidos, que são os artigos, os pronomes, numeral e adjetivo. Agora sim, pessoal, podemos dizer com convicção que 10 são as classes gramaticais e que elas servem de base, ou seja, de estrutura para a língua portuguesa. A gente viu o conceito de cada uma das classes gramaticais, como, por exemplo, interjeição, palavra invariável que exprime reação espontânea em determinada situação. Artigo, palavra variável que determina o substantivo. Pronome, palavra variável que acompanha ou substitui o substantivo. Numeral, palavra que quantifica o substantivo. E substantivo, palavra que nomeia todos os seres. Verbo, palavra que indica ação, estado, mudança de estado, permanência, continuidade e fenômeno da natureza. Advérbio, palavra invariável que serve para quê? Para modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo e do próprio advérbio. Adjetivos, palavras que caracterizam o substantivo. Vimos também conjunção, palavra invariável que conecta o que? Orações. E vimos também preposição. E para que serve a preposição? Para conectar termos da oração. Então é justamente estes conceitos que você precisa ter internalizado em relação a classes gramaticais. E por fim,
nós vimos que há hierarquia entre as classes gramaticais, ou seja, existe de forma ostensiva essa hierarquia entre as classes gramaticais, pois são termos regentes e termos regidos, e cada um ocupa determinada função em relação ao outro. E chegamos ao final de mais uma aula aqui no nosso canal, Dose Homeopática de Conhecimento de Língua Portuguesa. Espero que todos tenham gostado, mas principalmente que todos tenham aprendido ou revisado, ou até mesmo internalizado o conhecimento que cada um tem sobre língua portuguesa. Eu peço que você se inscreva no meu canal, que dê o like, que compartilhe com o máximo de amigos que você tiver. E eu peço que qualquer dúvida que você tiver, que você coloque aqui nos comentários e eu terei a maior satisfação em respondê-los. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima aula. Grande abraço!